nasceu com chifrinhos, parecidos com os de Satanás. Chegou na redação um boato de que tinha nascido um bebê peludo no hospital. A mulher deu à luz um bebê com o corpo totalmente coberto por pelos, 2 chifres e um rabo de aproximadamente 5 centímetros. O banheiro da escola Frei Santana Galvão, na Parada Inglesa, zona norte de São Paulo, tem sido frequentado por uma loira desde 1976. Alguns dizem que é uma mulher linda, outros que ela parece vestida de noiva. Há quem diga que é um fantasma horroroso, com chumaços de algodão no nariz. De qualquer forma, todo mundo tem uma história de loira para contar. Além dos estudantes, quem mais tem história sobre loiras são os caminhoneiros. Segundo eles, tem a loira da curva, com o poder maligno de capotar o seu caminhão. A loira fantasma é outra história. Ela é linda e pede carona. Coab de Carapicuíba. A Coab de Carapicuíba ela é considerada a segunda maior Coab da América Latina. Coab de Carapicuíba, 130 mil pessoas, 15 mil apartamentos, 355 prédios, 12 escolas e uma gangue do palhaço. O Sr. José Pereira trabalha como caixa no Hospital e Maternidade São Bernardo há mais de 30 anos. Ele trabalhava lá já na época em que apareceu o bebê diabo. Como é que foi? Na época, ele supunha que deve ter nascido alguma criança com problema congênito, né? E alguém ficou sabendo e foi espalhando de tal forma que se alastrou até para o sul do país. A diretoria ficava doida porque tinha que atender telefonemas de todo o âmbito nacional. Fazem muitos anos atrás, muitos, mas muitos, nasceu um nenézinho com um problema, mas o resto... Você nunca ouviu falar na história do bebê diabo que nasceu aqui nessa maternidade? Estou ouvindo hoje. Estou ouvindo aí, vocês aí, o pessoal comendo. Quem mais pode saber é a dona Dorô. Ô, dona Dolor, desce ali. Não sei não. Juro mesmo, não sei nada. É um bebê diabo que apareceu lá em São Paulo. Falavam tanto nesse bebê diabo. E é verdade que tinha uma multidão aqui na frente do hospital com placas querendo ver o bebê diabo?
Tinha bastante gente que queria procurar. E essa daqui o senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Não é o senhor aqui, o taxista? Não, é meio parecido mais ou menos. O senhor conhece Notícias Populares? Notícias Populares? É, o senhor é taxista, né? Era. Olha aqui, bebê diabo parou o táxi na avenida. Não é o senhor aqui, ó? Não? O senhor quer pôr o óculos? Dá uma olhadinha, melhor. Eu não. Não é o senhor? Aí um cidadão baixinho, tal, né, com um chifre, com um capote, faz sinal pro táxi, o táxi para. Aí entra o bebê diabo dentro do carro do taxista e fala para ele assim: por favor, toque para o inferno. Para onde mais o bebê diabo poderia ir? A Cidinha dos Santos, que trabalha para a comunidade de Carapicuíba, conta que houve pânico na região na época da Gangue do Palhaço. Como é que foi? Não, porque saiu a notícia no jornal que tinha uma perua branca com cortininha que chamava a criança e que estavam sendo raptada a criança aqui para retirada de órgãos. E aí, como é que vai ser hoje? Bom, os pirulitos estão aí. Certo. Eu acho que pode descer você e ela, né, pra ir atraindo a atenção dos meninos, aquela coisa de sempre, oferece um pirulito, conta uma piada, faz uma gracinha. Mas você acha que essa roupa ali tá legal? Então a senhora conhece algumas pessoas que foram afetadas pela Gangue do Palhaço? De uma forma geral, a comunidade inteira. Quem tinha filho nessa faixa de idade. Acho que não pode ser muito assim, essa coisa de assustar, né? Claro. Apesar que a gente tem uns pirulitos, eles caem que nem patinho. Tem uns que estão quebrados, viu? Molecada não acredita, não. Mas aí vocês convencem. Eu como os quebradinhos. A comunidade inteira foi afetada. Então a senhora pode ajudar a gente a encontrar algumas dessas pessoas? A gente pode sair pela Coab, pelos bairros e tentar localizar algumas pessoas. A gente pode ir nas escolas, nas creches, e a gente pode ir atrás. Você conhece alguma história assim de gente que pegou alguém para tirar órgão, de pegar criança, de assombração, de alguma coisa assim? Não. Você não sabe nada? Não. No momento assim, não lembro. Você lembra da história da gangue da Kombi? Eu lembro pelo jornal, pelo menos o que passou, não lembro muito. Que passava o palhaço, daí ele chamava as crianças para dar doce, não lembro o que era. Daí na hora que as crianças chegavam assim perto da Kombi, ele puxava com tudo as crianças e ia embora. E dizem que eles catavam e vendiam os órgãos das crianças que eles pegavam. Então a gente tem que estar alerta com essas coisas, principalmente os pais, as mães, né? Estar muito alerta porque as pessoas passam fantasiada de palhaço e numa dessa pode levar as crianças embora. Ninguém sabe o que acontece. Você estuda aqui na escola? Estudo. E você já viu a loira fantasma? Não. Já ouviu falar? Já. O que você ouviu falar? Você tem que chutar 3 vezes a privada, falar 3 palavrão, que você vê a loira burra, a loira do banheiro. Ela vinha atrás e matava, né? E tipo, quebrava todos os ossos e colocava assim na descarga e dava descarga. Falam assim que pra ela aparecer você tem que dar 3 chutes na privada, dar 3 descargas e falar 3 palavrões. Tem a coragem de fazer agora pra gente? Eu tenho coragem, eu faço agora. Você tem coragem de fazer nós dois fechados ali dentro? Eu tenho. Cada um faz uma coisa. Ixi, tá transbordando aqui. Não deu, não deu? 1, 2, 3, fala aí. Filha da puta, cuzão arrombado. Aparece loira do banheiro. Aqui. Você chama, fiata?
Eu? Agora você vai ser artista. Artista aqui do pedaço. É Ioneide. Foi muito comentado aí que andavam 2 pessoas numa perua, né? E atraía as crianças. Aí depois disse que levava as crianças para tirar os órgãos. Disse que dentro da Kombi eles tinham todo o material cirúrgico e fazia tudo aquilo. É pirar. Carapicuíba. Isso. Carapicuíba, vamos dar uma banda lá? Eu acho que lá rola. Maneiro. Rola e muito. Corre a lenda que a loira morreu atropelada por um táxi. Quando seu corpo estava sendo preparado para o enterro, ela abriu os olhos e falou com o Papa defunto. O que ela disse? Vingança. Vingança. Diziam que a loira, ela aparecia por ela ter sido apaixonada por um professor e o professor ter recusado e acabado cometendo o assassinato dela. E tipo, não é que o professor matou ela se suicidou porque ela era apaixonada por ele e ele não queria ela. O professor gostava dela, mas teve uma vez que fizeram prova na escola, como o professor gostava dela, o professor deu uma nota alta para ela e não deu para os alunos. E por isso os alunos ficaram tão revoltados que ela foi no banheiro, os alunos entraram no banheiro e acabaram matando ela. Enfiaram a cabeça dela na privada. Estruparam ela dentro do banheiro, colocaram algodão no olho dela. Alta, vestida de branco, loira. Com o rosto tudo cortado, porque falaram que quando ela morreu esfaquearam a cara dela. Ó, a história que a gente conhece é de uma mulher que ela ia se casar e ela foi abandonada no altar pelo marido dela. Aí ela foi, se trancou dentro de um banheiro e se matou, afogada. Ela colocou a cabeça dentro da privada e se afogou. Só que ela também colocou algodão no nariz para tentar se matar mais rápido. E toda vez que ela aparecia era com os algodões no nariz, muito branca e com vestido de noiva. E os pulsos cortados também, mas eu não sei como ela pode ter sido cortada. Falaram que ela voa, mas eu não sei se é verdade, que ela fica flutuando assim. Aonde apareceu? Lá na minha casa. Na tua casa? Que eu fiz lá, é isso. Eu tava lá sozinha, aí eu fui lá ver, aí eu fiz, aí apareceu lá em casa. Eu posso ir. Loira burra, chata, idiota, ignorante. Idiota, ignorante. Loira burra, idiota, retardada. A gente viu muito falar por conta da escola mesmo, né? Que as mães todas chegavam apavoradas. Olha, gente, vocês têm que ficar mais atentos. Tem uma perua assim, com um palhaço dentro e ele aborda as crianças nessa faixa etária de 7 anos, 6, 7 anos. E a gente está assim, em pânico, apavorado. Era uma Kombi branca com as cortinas, tinha um médico e um palhaço. O que é? O que era a gangue do palhaço? Ah, essa história que nós ia pegar doce e aí ele ia pegar doce e viu uma Kombi, né, pra ir atrás de nós. Aí esse daí saiu correndo, aí eu fui lá e catei os palhaços, tá ligado? E dei uns boxes nele, aí eu chamei a polícia e já era. Acredito. A história que o pessoal conta que havia uma perua com os vidros filmados
e dentro dela se encontravam uma pessoa, duas pessoas, um casal. No caso seria uma mulher vestida de bailarina e um rapaz vestido de palhaço. Eles estavam raptando as crianças na área e, segundo conta o pessoal, eles estavam arrancando órgãos das pessoas para vender, das crianças. Segunda companhia, não sei a idade. A polícia foi acionada, vizinhos e posteriormente pela pessoal da escola, né? Tem pessoas que dizem que já viu passando. Quando vamos supor, tá vindo, olha, não tem ninguém. Daqui a pouco olha uma mulher pedindo carona, para o caminhão, desce, cadê? Não tem ninguém. Então... Entra no meio da pista, na frente dos caminhões, os caras entram errado na curva lá e toma. Já morreu muita gente por causa disso aí. Loira da Dutra, lá em Queimado, no Rio de Janeiro. Acabou de descer a serra lá perto de Queimado. A Dutra ali diz que de vez em quando aparece uma noiva ali. Ela tinha acabado de casar, acho que ia indo para a lua de mel, não sei, e sofreu um acidente ali e ela morreu vestida de noiva. Então a pessoa está subindo à noite lá, essa noiva pega carona. No mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Passando a ponte de Tatuí ali, uns 100 metros, é onde ela aparece. Mas tem comentários que na Serra do Espigão, em Santa Catarina, fica entre Santa Cecília e Residência FUC ali, diz que a noiva estava descendo com o noivo dela e sofreu um acidente de carro e ela morreu, só ela. Casou e daí na lua de mel, quando elas estavam indo no sentido de Porto Alegre, a praia, aí deu um acidente de caminhão e morreu só a noiva. Aí na Serra da Santa, de Itajaí para subir para Lages, também tem uma lá. Descendo lá, quem vem de Ribeirão Preto para São Paulo, tem a Serra da Santa. Pertinho antes de descer a Serra da Santa, vi um vulto branco no acostamento. Quando eu dei farol alto para iluminar aquele vulto branco, não tinha face. Era um vulto todo branco, sem a face. Quer dizer, a gente só reza e pede a Deus proteção, porque a gente vê coisa do arco da velha. Nós pedimos para gravar dentro da maternidade, mas a autorização foi covardemente negada pela direção. Assim, eu também covardemente vou entrar ali com o microfone sem fio. Espero que dê para ouvir tudo aqui dentro. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Seguinte, você não vai acreditar, eu sou jornalista. Eu estou fazendo uma reportagem sobre um caso que aconteceu aqui há 25 anos atrás. Uma história que nasceu o bebê diabo na maternidade de São Bernardo. Você já ouviu falar nisso? É que eu sou novata aqui. Eu sou jornalista. Eu estou fazendo uma reportagem sobre um caso que aconteceu aqui há 25 anos atrás. Quando os jornais noticiaram que nasceu o bebê diabo aqui. Maria, 25 anos atrás? Isso. Ela está chamando a supervisora? Tá dando certo aí, Renata?
Tudo bem? Meu nome é Ivan, eu sou jornalista. Eu estou fazendo uma reportagem sobre um assunto que aconteceu aqui há 25 anos atrás. Quando os jornais noticiaram que tinha nascido o bebê diabo aqui na maternidade de São Bernardo. Você já ouviu falar nessa história? Não, eu tenho 10 anos só no hospital. Vou levar você para a gerência. Tá. Com a Sônia. Você sabe se tem alguma enfermeira aqui que trabalha há uns 25 anos? A Sônia, que é a gerente, ela tem mais de 25 anos. Ah, é? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Por favor. E pelo menos esse fantasma é bonita? Bonitinha, deve ter 1,80 m mais ou menos. Desculpa descrever, né? Usa mini saiazinhas, coxa grossa, tamanquinho, usa tamanquinho. Mas fala, é busto, Eu vou sair caçando esse fantasma. Graças a Deus comigo nunca aconteceu, porque se acontecer e for bonito, é o caso com ela. Agora que você me falou dessa menina Aline, eu não sabia o nome, mas algumas mães chegavam falando que já tinham pego uma menina também nessa idade aqui na região de Carapicuíba. Aqui é o bairro onde morava a Aline, né? Onde ela morava com a família dela. Pode ver que é um bairro muito pobre, como quase toda a região aqui, né? Por se tratar de um município dormitório, né? Eu quero encontrar a Maria José, que saía no Notícias Populares como a mãe da criança que foi sequestrada pela gangue do Palhaço. Boa tarde. Nós estamos procurando a Maria José. Não tem ninguém com esse nome aqui. A senhora conhece alguma Maria José aqui na Coab? Não. Muito obrigado. Bom, a mãe da Aline é uma pessoa meio perturbada mentalmente. Se eu não me engano, existe 2 ou 3 filhas dessa mesma mulher que havia desaparecido. Nós estamos procurando a Maria José. Quem é Maria José? Maria José é a mãe da Aline, a garota que foi sequestrada pela gangue do Palhaço. Não conheço. Não conhece? Não. Conhece alguma Maria José na Coab? Felizmente não. Não, Dudu, eles vão me filmar. Será que não existe Maria José na Coab? Pode ver aqui que é Carapicuíba. A menina chamava Aline, ó, tá vendo? Aline Lopes e ela chamava Dona Maria José Lopes. Eu não conheço, não conheci e não conheço ninguém que conheceu, nem a mãe nem a filha. Tá uma pedreira encontrar a Maria José. Maria José? Maria José? Maria José? Maria José? Maria José? Maria José? Eu tinha uma dica de uma enfermeira chamada Elza, que está aqui há uns 30 anos. Ah, é a Dona Elza. Ah, bom. Mas ela não está aqui nesse momento. Não está aqui? Não. Não está trabalhando? Eu vou dar uma verificada e peço para ela te ligar. Ah, Sônia, obrigado. Tá legal. A gente dá uma força. Tá bom. Obrigado. Tchau. Até logo. Tchau. A dona Elza, enfermeira, que se recusou a falar, é a enfermeira-chefe do hospital. Ela tem 30 anos na casa. Estão enrolando a gente. Não querem que a gente fale com ninguém daquela época. Não querem revelar a verdade. Mas a dona Elza ainda vai falar. Ai, a Aline, a menina, tal da Aline aqui. Por que a gente não consegue achar a Dona Maria José? Olha ela aqui. Aqui, é uma notícia de Carapicuíba que tem uma fotografia. Entendeu? Então, mas quem é? Mas quem é Maria José? Em todo lugar que vocês passaram, alguém conhece a Dona Maria José? Então, essa é a nossa pergunta. Por que isso é implantado? Como é que essa senhora se prestou, vamos dizer, a isso? Se é que ela se prestou a isso? Me diz uma coisa, por que o senhor acha que surge esse boato e ele toma conta da Coab? Primeiro, não toma conta da Coab, é que nunca tomou, esse boato aqui mesmo não tomou. Talvez o senhor ache que foi limitado porque o senhor não se interessou pelo assunto, porque o senhor achou que não valia a pena. Mas para as outras pessoas, a coisa foi longe.
boato existiu, ele se amplificou, ele se espalhou pela região toda, aí então o jornal se interessou pelo caso. A partir do momento que o jornal divulgou a primeira nota, então o boato se espalhou como um vulcão. Os palhaços não existiram de forma nenhuma, foi só invenção da população. Tá? A imprensa ajudou, né, ajudou a difundir essa história aí. E como ajudou? Então esses boatos que surgem aqui, na verdade nada mais são do que reprodução daqueles mitos antigos da vida rural. Mula sem cabeça, boitatá, lobisomem, iara, etc e tal, né? Na minha opinião, isso aí era lenda. Seu Araújo, o senhor acha que a gangue do palhaço virou uma lenda? Não, primeiro eu não considero isso aí lenda. Não é verdade e não é lenda. Eis aí o dilema, né? Mas Saci Pererê é verdade, por isso é lenda? Não, também não é verdade, é uma lenda, porque tornou-se uma coisa cultural, né? O senhor não está conseguindo se explicar direito. O senhor acha que a gangue do palhaço é uma lenda? Eu não digo que é uma lenda, mas foi uma coisa inventada aí que eu não considero lenda. Porque elas, dentro delas, acreditam um pouquinho. Elas acham que é lenda, porque nunca viram. Sabe por que a gente assustou? Porque a gente tá contando. A gente tá contando essa história, então... Quando antigamente eu era cabelo castanho, aí eu tinha de loiro. Eu chorei, eu tava na 6ª série. Eu fui sair do banheiro, a menina saiu correndo, gritando de mim. Ela se assustou comigo saindo do banheiro. Aí eu falei pra ela, não. Aí ela foi pra direção e tal. A menina ficou tremendo a aula toda, entendeu? Eu chateada. Eu falei, poxa, eu mal pintei meu cabelo, já tô com discriminação por sair do banheiro. Alô? Queria falar com a enfermeira-chefe, dona Elza, por favor? Dona Elza, boa tarde. Meu nome é Ivan, eu sou um jornalista. Isso. Eu queria conversar com a senhora sobre um caso que aconteceu há 25 anos aí no hospital que a senhora trabalha. Teria nascido o bebê diabo. A senhora lembra dessa história? Isso. Não. Dona Elza, não, eu só queria esclarecer essa história. Eu sei que a senhora teve muitos transtornos, mas é por isso que a gente está fazendo essa reportagem, para esclarecer isso e acabar com esse problema. O que eu queria saber é se realmente, na Semana Santa de 1975, nasceu uma criança com deformidades ou alguma coisa assim. A senhora não quer falar? Dona Elza, peraí, Dona Elza. Calma. Desligou. A primeira manchete, se eu não me engano, era algo do tipo bando do palhaço raptou a minha filha, uma menina de 4 anos, né? Que, assim, de um dia para o outro, as vendas do Notícias Populares cresceram mais de 30%. Bom, eles diziam que o palhaço era um sujeito negro, forte, e que tinha uma tatuagem no braço. E a bailarina era uma bailarina loira, e eles tinham uma Kombi, inclusive alguns descreviam com aquelas cortininhas roxas assim nos vidros, que era para ninguém ver o que estava acontecendo lá dentro e tal. Outras pessoas disseram que isso não existia, que era só o palhaço e a bailarina mesmo. O boato tomou conta da região toda, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Parnaíba, Pirapora. Para qualquer canto que você fosse, você ia encontrar pessoas que ou tinham visto essa gangue, ou sabiam de alguém que tinha sido levado por essa gangue. Chegava ao jornal novas informações de todos os cantos da periferia da Grande São Paulo,
de que havia casos de gangue do palhaço no bairro dele, de gente que jurou ter visto o palhaço e a bailarina na Kombi com cortininha. Escolas que estavam tomando prevenções, ou seja, a gente ficou nessa história durante 2 meses. Nasceu o diabo em São Paulo, bebê com chifres, rabo e falando. Olha, o bebê diabo, o primeiro surgimento dele foi em São Bernardo, né? Aqui em São Bernardo do Campo, né? Alguém teria dado à luz a um bebê diabo. Notícias populares vai atrás, né? Saiu a matéria e começou a surgir, todo canto da cidade surgiu alguém dizendo que tinha visto o bebê diabo. Isso aí parece uma histeria coletiva. Se você está andando numa rua muito movimentada e você parar, você também, você que está me ouvindo, né? Você parar e olhar para cima e diz, olha, é um disco voador, olha, ele está voando. Então começa todo mundo a olhar para cima. E criou-se na cidade uma espécie de frenesi, né? Uma catarse, um transe coletivo assim. Os mais fanáticos começaram a ver qualquer criança que viam, qualquer problema que viam, eles viam nisso o bebê diabo, né? Qualquer facho de luz que batia numa parede, eles, bum, o bebê diabo apareceu aqui. Sei lá, deviam ser pessoas com problemas mentais. Nos 4 cantos da cidade o assunto é um só, o bando do palhaço, que estaria raptando alunos para roubar seus órgãos. A população chegava desesperada que eles queriam uma viatura na porta de cada escola, o que é impossível até pela quantidade de escolas que existem na região, e que eles queriam que toda a Kombi fosse parada, interceptada, os seus ocupantes revistados, porque se eles não estavam vestidos como palhaços, eles poderiam estar com a roupa de palhaço na Kombi. Agora, se é de falta de notícia, é complicado, né? Se a gente vai passar a conviver com terror. Provocação, provocado. Já não chega os terrores normais que tem. É a mesma coisa que você dizer, mas o jornal noticiar a violência, ele incita a violência ou ele simplesmente está informando sobre a violência? Quer dizer, eu acho que é a mesma questão. Acho que o jornal não ajudava a disseminar o pânico, na minha opinião, não. Sei te dizer, agora eu não lembro se existia ou não a gangue, mas existia uma terrível preocupação popular com relação a essa gangue. Então o que a gente fez na época era dar relatos de pessoas sobre essa gangue, a pesquisa, a investigação que a polícia estava fazendo a respeito dessa gangue e o que é mais importante, sempre tinha um lembrete desse tamanho junto de todas as matérias dizendo que não havia comprovação de que a gangue do palhaço de fato existia. Era uma preocupação que estava na periferia, que a polícia estava investigando. E onde estão as vítimas? Pergunto eu. Aqui na delegacia de Carapicuíba não havia vítima. Foi feito um levantamento. Em nenhuma delegacia se constatou registro de qualquer tipo de BO. O que havia era constantemente nós temos que dar a explicação de que nada disso estava acontecendo. Mas mesmo assim as pessoas não acreditavam. A gente ficava em maus lençóis aqui, diziam que a polícia não estava fazendo nada. A polícia nega tudo, mas a população garante. O palhaço e a bailarina estão sequestrando as crianças da Coab. A Kombi me perseguiu, corri até na minha casa. Quando eu entrei, a Kombi passou direto pela minha casa. Mas como é que foi? Me conta mais detalhes. Eu tava indo na padaria com a minha irmã, com a minha mãe. Aí quando a gente olhou pra trás, assim, a rua era escura, a gente olhando pra trás assim, tinha uma Kombi branca atrás da gente. Aí acho que quando eles perceberam que a gente tava lá, eles começaram a acelerar e começaram a correr atrás da gente, a gente começou a correr. Aí quando a gente entrou na nossa rua, que a gente entrou na nossa casa, o perua passou direto, um cara assim, passou encarando a gente. Dentro da perua, não sei se era um palhaço. Que loucura, hein? A Kombi correu atrás dele. Isso aqui hein? A Kombi tinha cortina? Tinha, as cortinas pretas. Mas se eu ver uma loura ou uma morena que aparecer assim, eu tenho coragem de parar. Aí eu não costumo dar carona não, sabe? A quem eu não conheço. É muita gente. Hoje em dia, carona é o que não falta na estrada. Se a gente for dar carona para todo mundo, você tem que andar com uma carreta só para puxar pessoal, né? Medo? Pra que medo? Eu? Tenho medo da moto, bater o caminhão e morrer.
de assombração. Isso não existe. Isso é lenda. Você acredita no Saci Pererê? Não. Tu tem medo? Não tem medo, não. Nunca teve medo? Não. Se tiver que parar na frente do cemitério, tu para? Paro. Eu também paro. Você tem medo de morto? De morto? Morto, tem. Também não. Você tem medo? Não. Medo de aparição, não. Todo motorista não precisa ter medo. Ele tem que ter medo é dos vivos. Para mim, essa lenda não passa de uma lenda, porque visão não existe. Es algo paranormal, no es real, pues está en la imaginación de las personas, pienso yo, que más está en tu mente. Si tú lo quieres ver y tanto pensar, lo vas a ver. Eu já vi. Parei o caminhão, voltei, me assustei. Falei, é sono. Mas eu não estava com tanto sono assim. Daí uma outra pessoa também no mesmo local, parou no posto na frente, me comentando. Ele falou, eu também vi. Ditadura militar, auge da repressão. Aí surge essa história. Alguém do governo, alguma autoridade do governo, se apressa a desmentir. Né? Olha, não nasceu nenhum bebê diabo. Nesse momento, quando vem o desmentido, é que as pessoas realmente passam a acreditar que aconteceu. Por quê? Se alguém do governo desmentiu, é porque alguma coisa rolou. Então a própria coisa que o jornal havia criado transformou-se em notícia também, né? Sendo retroalimentada pela população. O leitor tirou o jornal da mão dos jornalistas. Então a gente passou a fazer o Bebê Diabo como um caso de pessoas que ligavam para a redação e contavam casos. Claro que muitas dessas coisas a gente percebia que tinha sido fantasia. A gente sabia que aquilo ali era uma imaginação de alguém ou outros e envolvendo muita gente em vários pontos da cidade. Era um truque, mas todo mundo sabia e gostava. Quer dizer, eu acho que até o que ficou interessante, mas assim como a gente se media, o que nós vamos inventar hoje, era a conversa do dia, eu acho que o leitor tinha mais ou menos, vamos ver o que esses malucos inventaram. Na realidade não eram esses malucos que tinham inventado, né? Na realidade eram eles mesmos que estavam inventando, né? Na cidade só se comentava isso, então por que você não vai noticiar? Mesmo sendo um boato, porque, sabe, não tinha uma notícia física, não foi uma bomba que caiu ou um jogo que terminou, era um boato que estava rolando pela cidade, mas se você é jornalista, você tem que vender jornal e todo mundo está comentando isso, eu não acho nada de desonestidade você noticiar. O que vendia jornal era válido. Eu acho que a melhor cobertura é a cobertura que você consegue passar a própria reação ao fato. A gente começou a sentir necessidades de imagem, claro que a gente estava falando no ser virtual, né? Cada dia ele tinha uma configuração diferente, né? Muita criatividade do pessoal da arte. Quer dizer, acho que não havia nenhuma dúvida de que aquilo era inventado e que existia como pano de fundo daquela história uma grande sátira urbana, se é que a gente pode chamar assim. Se tivesse existido o Bebê Diabo, sabe, coisas mais assustadoras ou mais esquisitas já foram noticiadas por jornais. Foi uma história que captou o inconsciente coletivo de uma maneira que ela virou uma lenda urbana. O NP não busca a pauta, que é o que todo busca, o que está acontecendo. O NP busca sempre algo a mais. Quanto mais macabro, quanto mais sangrento, quanto mais tétrico, melhor. O forte do NP, para vender jornal, eram as matérias bizarras, aqueles assuntos bizarros, muito comuns nas delegacias de polícia da periferia. Tanto que havia até uma piada aí no meio do povo, aí sim, se era lenda eu não sei, mas era tipo lenda, que era só amassar a notícia popular que tirava sangue. O jornalista, quando vai escrever uma notícia, ele não escreve ficção, ele escreve fatos. Ele procura se aproximar o máximo possível da realidade. A gente tentava fazer jornalismo, com erros e acertos que aquele tipo de jornalismo te torna sujeito. A ideia que as pessoas têm do NP é que, sabe, era um bando de loucos, se reunia lá e inventava todas as matérias, mas nunca rolou nunca teve uma mentira pública no NP, tanto que o jornal foi processado 50 mil vezes e nunca perdeu. A partir do momento que eu estava no NP, de 91 para cá,
O NP não inventou nada. As matérias, todas elas tinham fundamento. O problema do NP era o tratamento da matéria. Aquilo que causava impacto, a gente ia logo direto e desenvolvia a partir dali. Não havia reuniões, vamos inventar uma nova loira do banheiro, vamos inventar um bebê diabo. Não existia isso. Agora, se viesse um maluco, não um maluco qualquer, mas se viesse alguém ligando desesperado ou falando que tá rolando uma gangue do palhaço, é evidente que o NP vai cobrir isso e muito bem. Eu tinha 5 anos e meio, já sabia da loira do banheiro, que eu estudava lá no Instituto Cristóvão Colombo, na Vila Prudente. Naquela idade, quer dizer, há 50 anos atrás já tinha a loira. Eu me lembro desde criança de ter ouvido contar essas histórias dessa mulher que vem, que dança, depois passa na porta do cemitério e desaparece. Muito manjada esse tipo de história. Quem não lembra da loira do banheiro? Terceira série para quarta série, já rolava essa história. E a gente sempre ia no banheiro para ver a loira. Alguém nunca via. Mas adolescente já ficava fissurado. Já a molecada achava que era mulher com cheio de algodão na boca e no ouvido, que flutuava com a roupa branca cheia de sangue, essas coisas. Cada um tinha seu fetiche na loira. Bebê diabo inferniza o padre do ABC. Ficou cansativo até o assunto do bebê diabo. Aí a última matéria, não sei quem fez, e foi o bebê diabo viajou, sei lá, foi para não sei para onde, uma coisa desse tipo. O Mojica sempre foi um puta personagem do Notícias Populares, né? Segundo o que o Ebrahim me contou, que era o editor da época do Notícias Populares, o Mojica ligou pra ele e falou: quero entrar nessa história, porque tá muito, todo mundo falando, é o Aue de São Paulo, inventa aí um negócio. Então foi uma loucura danada e de repente o bebê desapareceu daqui. E ele mandou 2 emissários dele, um era o Satã, que era o guarda-costas dele, que era campeão de luta livre, e um assistente de direção, Marcelo Mota, que acho que infelizmente até já morreu. Supostamente mandou os 2 para Bahia para encontrar o bebê diabo. O Satã me falou: cara, nós ficamos numa chácara aqui do lado de São Paulo bebendo escondido por 2 dias. E bastou isso para eles voltarem para São Paulo falando que tinham caçado o bebê diabo. Zé do Caixão encontra o bebê diabo no Nordeste. Chegou no final e ele disse que tinha achado o lugar onde o bebê diabo tinha nascido, que era uma cidade na Bahia, chamava, acho que Quipapá, na Bahia, que acho que obviamente nem existia a cidade. Não, eu mandei na época o Satã com mais 3 discípulos, né? Ir atrás do bebê diabo, fiquei aqui dando as instruções como tinha que fazer. Foi por isso que eu achei que quando chegou o pessoal, já que com a energia da terceira força do Zé do Caixão, com certeza o bebê diabo se mandou e deixou de apavorar o Brasil, foi apavorar realmente os europeus, americanos. O Satã me disse que passou todo o tempo de viagem à Bahia, supostamente na Bahia, bebendo numa chácara aqui do lado de São Paulo. Ele pode até ter me enganado nessa época, né? E eu vou fazer o quê? A gente confia nos discípulos, mas a minha missão era fazer o bebê diabo desaparecer. A partir que desapareceu, não importa de onde ficou o Satã, se ele mandou energias positivas para lá, importa que o bebê desapareceu do Brasil. E assim o bebê diabo foi expulso do Brasil para o outro lado do oceano. O palhaço Ricardo e a bailarina Zil estão pagando o pato por causa do boato. Porque o que acontece na população, eu acho que entre os palhaços também, entre a classe, também cria um outro pavor. Porque de repente ele pode ser linchado por uma notícia dessa. E teve até um dia que eu já estava ali na tensão do fechamento, estava de costas para a porta do jornal,
De repente alguém toca nas minhas costas, eu olho para trás e levo um susto. Era um palhaço que foi lá pedir, pelo amor de Deus, para a gente parar com essa história. E o Álvaro teve a ideia, bom, mas quem vai matar a gangue do palhaço? Quem vai dizer que ela não existe? A polícia, a gente coloca que a polícia existe, fala que ela não existe e as pessoas não acreditam e ligam para a redação do jornal dizendo que viu o palhaço e a Kombi na rua dele. E a gente pensou num jornalista popular. O número de crianças desaparecidas em São Paulo é coisa fora do comum. Elas desaparecem pelos mais motivos. Algumas até, inclusive, nunca retornam ao convívio familiar. Se você pega aqui na Coab, se você pega que nesse prédio você tem 50 crianças, aí você pega o segundo prédio, o terceiro e o quarto, então você vê a população que dá isso aqui. Palhaço! Eu ouvi falar de 2 rapazes lá de Minas, que eles eram evangélicos, eles se vestiam de palhaço, né? Eles iam fazer festinha, assim, animar a festa de aniversário, e eles estupravam as crianças. Saiu no jornal, na televisão, tudo. Eu ouvi falar em Santo André, mas faz um tempo já. Se uniu em Carapicuíba um fato acontecido em Santo André. O que aconteceu na realidade foi o seguinte: numa comunidade evangélica, 2 elementos que se fantasiavam de palhaços durante os shows, eles violentavam crianças. Um foi preso e um fugiu, sendo posteriormente em Minas Gerais. A crendice popular, alguém espalhou: olha, os palhaços lá de Santo André podem ser os responsáveis pelo sumiço da menina de Carapicuíba também. Mas não tinha absolutamente nada a ver. Nada a ver. E botamos o Gil Gomes na capa do jornal dizendo: Gangue do palhaço? Gangue do palhaço? Não existe. Gangue do palhaço? Gangue do palhaço? Não existe. Desde então, nunca mais se falou nesse assunto no Notícias Populares.